Olá! Hoje vamos conhecer o sistema reprodutor humano. Os principais objetivos são entender seus órgãos, como funcionam, principais doenças e ainda resolver questões de vestibulares sobre o tema. Esse sistema apresenta 4 funções específicas, que são elas: a formação dos gametas, armazenamento e transporte das células reprodutoras, a nutrição do bebê durante seu desenvolvimento e a produção de hormônios. No homem, os testículos produzem os espermatozoides e também o hormônio testosterona, que dão características sexuais masculinas, como a voz grave e a barba. Esses espermatozoides são imaturos e precisam passar pelo epidídimo para ganhar mobilidade e ficarem prontos para fecundar. Depois, eles seguem pelo ducto deferente até a uretra. Durante o percurso, recebem líquidos da próstata e da vesícula seminal, formando o sêmen, que dá nutrientes e proteção para os espermatozoides. Por fim, o pênis é o órgão que possibilita a deposição desse sêmen no aparelho reprodutor feminino durante a relação sexual. No caso da mulher, os ovários produzem os óvulos e também os hormônios estrogênio e progesterona, que controlam o ciclo menstrual. É interessante lembrar que a mulher já nasce com todos os óvulos pré-formados. Eles ficam em estado de repouso desde o nascimento e só alguns se desenvolvem ao longo da vida reprodutiva da mulher. A fecundação não ocorre no útero, mas nas trompas de Falópio, onde os espermatozoides encontram o óvulo. O útero também é o local onde o embrião se fixa e se desenvolve. A vagina é o canal de cópula e também de parto, e a vulva corresponde às estruturas externas que protegem o sistema. Bom, agora que a gente já entendeu as estruturas, vamos ver um pouquinho do funcionamento do sistema. Ele é dividido nas seguintes etapas: produção de gametas, fecundação, embrião e gestação. A produção de gametas dos homens, ela se chama espermatogênese e ela ocorre continuamente, ou seja, eles produzem milhões de espermatozoides todos os dias. Já nas mulheres, a ovogênese é bem diferente. A maioria dos óvulos já está formada desde o nascimento, e em cada ciclo menstrual, apenas um deles amadurece para ser liberado. Agora vamos falar sobre doenças comuns e suas prevenções. O sistema reprodutor pode sofrer com várias doenças. Muitas delas são infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, clamídia, o vírus do papiloma, também chamado de HPV, e o vírus da imunodeficiência humana, também chamado de AIDS. Essas doenças geralmente se transmitem pelo contato sexual sem preservativo. Além disso, existem doenças não infecciosas, como todos os tipos de câncer, de mama, de colo de útero e de próstata, e também a endometriose nas mulheres. É importante saber que a prevenção de todas essas doenças passa pelo uso de preservativos, pela realização de exames regulares, como o Papa Nicolau e o teste de PSA, e também pela vacinação contra o HPV e hepatite B. Assim, além de tratar, é possível evitar complicações futuras. Agora, com essa teoria toda, vamos ver como isso realmente se aplica nos vestibulares. Vamos resolver juntos. Essa questão da FGV diz: a vasectomia e laqueadura são métodos anticoncepcionais considerados eficientes e partilham do mesmo princípio. Na mulher, as tubas uterinas, ao serem ligadas ou cortadas cirurgicamente, impedem a fecundação do óvulo e a posterior chegada no útero para a implantação do embrião. No caso da vasectomia, qual estrutura é ligada ou cortada para impedir a passagem do espermatozoide? Letra A, ureter. B, ducto deferente. C, uretra. D, trompa de Falópio. Ou E, epidídimo. Bom, nessa questão, o segredo é lembrar o caminho que o espermatozoide faz. Ele é produzido no testículo, amadurece no epidídimo e depois segue pelo ducto deferente, até a uretra, onde ele se mistura ao sêmen. E se a gente quer impedir a saída dele, qual parte precisa ser cortada? Bom, se você disse ducto deferente, você acertou. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas para ver por que elas estavam erradas. Letra A, uretra. Transporta a urina dos rins até a bexiga, então não tem essa relação com as gametas. C, uretra. É o canal final que leva o sêmen e a urina para fora, mas não faria sentido ser cortada nesse procedimento. D, trompa de Falópio. É a primeira alternativa que você deveria eliminar, sabendo que ela pertence ao sistema reprodutor feminino. E E, epidídimo,
é o órgão que armazena os espermatozoides, mas não é ele que é ligado, e sim o ducto. Vamos para a última, que é do Enem. Uma mulher grávida teve que retirar os 2 ovários na 28ª semana após a ovulação. A gestação da criança foi mantida naturalmente após o procedimento porque, letra A, a concentração de HCG no sangue materno já estava constante. É importante saber que o HCG é um hormônio super importante para a gestação e que estimula o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona. O hormônio é essencial para manter a gestação. Letra B. O estrógeno e a progesterona continuaram sendo produzidos pela placenta. Letra C. A ausência do corpo lúteo ovariano foi compensada pela ação do HCG. D. A hipófise manteve a produção dos 2 hormônios que mantêm o endométrio. E. As tubas uterinas mantiveram a produção de progesterona e HCG. Para responder essa, a gente tem que lembrar. No começo da gravidez, o corpo lúteo do ovário mantém a produção de hormônios que sustentam o útero. Mas depois de algumas semanas, quem assume essa função é a placenta. Então, mesmo sem ovários, a gestação pode continuar, porque o outro órgão faz esse papel. Por isso, era essa a resposta certa, mas vamos discutir as outras alternativas. Letra A. A concentração de HCG no sangue materno já estava constante. O HCG ele não é responsável por manter o endométrio a longo prazo, então ele só vai estimular o corpo lúteo no início. Letra C. A ausência do corpo lúteo ovariano foi compensada pela ação do HCG. Bom, o corpo lúteo já não era mais essencial nesse estágio, então o HCG não teria esse papel. Letra D. A hipófise manteve a produção dos 2 hormônios que mantêm o endométrio. Bom, a hipófise, ela não produz diretamente esses hormônios, então tá errado por isso. E as tubas uterinas mantiveram a produção de progesterona e HCG. As tubas uterinas não produzem progesterona nem HCG, então por isso tá errado. Essa foi a aula, muito obrigada pela atenção.